Olá, seja bem-vindo ao Não Só de Pão. Estamos iniciando juntos mais uma semana onde nós abrimos juntos a Palavra de Deus e compartilhamos, refletimos acerca da vontade do nosso Criador. É uma alegria ter a tua companhia. Queremos continuar nossa jornada por Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 8. E o texto de hoje, também curtinho, tem como título Jesus acalma uma tempestade. Os versos 22 a 25. Eu quero ler esse texto. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: "Mestre, mestre, nós vamos morrer." Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. "Onde está sua fé?" perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: "Quem é esse que até os ventos e a água dá ordens, e eles lhe obedecem?" Gente querida, esse texto é muito bacana. Eu estou estudando com os confirmandos da nossa paróquia sobre a dupla natureza de Jesus. E esse é um texto que demonstra muito bem essa dupla natureza. A fé cristã confessa essas duas naturezas de Jesus, a humana e a divina. Nós cremos que Jesus é Deus. Ele é um com o Pai. Ele existe desde a criação. E ele possui todos os atributos divinos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós cremos que ele se fez gente, se tornou um ser humano como qualquer um de nós. E como ser humano, ele teve fome, amou, chorou, foi tentado, se cansou. Jesus em tudo se identificou conosco, plenamente humano, ao mesmo tempo que carregava a natureza divina, plenamente divino. E o nosso texto mostra muito bem as duas naturezas de Jesus. No final do dia, Jesus se deixou conduzir pelos seus discípulos num barco até uma outra margem. E o texto nos diz que ele estava cansado e exausto do trabalho do dia. E por isso o Senhor dormia sobre uma almofada na traseira do barco. Nessa situação, a gente constata que Jesus é completamente humano, que se cansa e necessita de repouso. A majestade de Jesus iria ser revelada logo em seguida, porque durante a travessia do lago armou-se subitamente uma tempestade. Por causa da baixa altitude em relação ao nível do mar e por causa dos grandes contrastes de temperatura, esse tipo de tempestade não é rara no mar da Galileia. Os discípulos, vários deles marinheiros experientes, eles perceberam que eles se encontravam em grande perigo de vida. E por isso, então, eles foram acordar o mestre que dormia na parte traseira do navio. Era um clamor de grande angústia. E Jesus, então, acorda, dá ordens às tempestades, ao vento, às ondas, e a sua poderosa palavra divina é eficaz. O vento e o mar se acalmam. E nós podemos, então, ver a divindade de Jesus. E nós vemos que a presença de Jesus acalma as turbulências e tempestades em que nós nos encontramos. Mas eu queria destacar nesse texto que muitas pessoas não têm problema em reconhecer e acreditar na humanidade de Jesus. No entanto, muita gente tem dificuldade em crer que Jesus é de fato o Filho de Deus, é verdadeiramente Deus vivendo entre nós. Quando Jesus realiza os seus milagres, ele está querendo reforçar isso, de que o milagre não é uma demonstração gratuita de poder, mas ele quer que nós tenhamos a convicção de que ele tem toda a autoridade, como o Filho de Deus, sobre as forças da natureza, sobre o mundo dos demônios, sobre as enfermidades e sobre a morte. Jesus é soberano sobre tudo isso. Que a gente também possa convidar para entrar no barco da nossa vida aquele que tem toda a autoridade e todo o poder. Que possamos reconhecer que Jesus não é apenas um grande homem,
mas que a gente possa reconhecê-lo como Filho de Deus. Que Deus nos abençoe.